Olá, tudo bem com você? A lição dos jovens desta semana, deste trimestre, tem trazido aqui reflexões, estudos sobre a carta de Paulo aos Romanos. É a nova lição Contexto Bíblico. E nessa semana, a lição 11, trata de Romanos capítulo 13, o título Uma Vida de Amor. Muito interessante essa reflexão. E eu estava lendo aqui o capítulo 13 do livro de Romanos. Interessante que a gente percebe aqui neste capítulo uma divisão assim bem clara. No primeiro momento, Paulo fala sobre as autoridades, no segundo ele fala sobre o amor ao próximo, e finalmente ele fala o que nós temos que fazer para viver realmente uma vida cristã genuína, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Eu vou ler alguns trechos aqui desse capítulo de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, se você quiser acompanhar aí em sua Bíblia também, fica o convite. E depois vamos então refletir algumas coisinhas aqui sobre este capítulo. Versos 3 e 4 dizem assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Bem, aqui Paulo fala sobre o respeito às autoridades constituídas. Paulo nos faz lembrar de que Deus é o soberano do universo e de que nada acontece neste mundo sem que Deus o saiba e permita, e que Deus está conduzindo os rumos da história para o seu desfecho, que é a volta de Jesus, obviamente. E ele diz então que nós temos que nos submeter a essas autoridades. Mas a pergunta que vem é a seguinte: e quando essas autoridades nos obrigarem, por exemplo, a desobedecer à lei de Deus? Quando essas autoridades nos levarem a fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, o que temos que fazer então? Por isso que é importante a gente conhecer toda a Bíblia, eu costumo dizer o todo da obra, e ver que o próprio apóstolo Paulo, em outras circunstâncias, agiu de um modo diferente daquele que ele mesmo recomenda aqui, Por exemplo, quando ele foi impedido de pregar pelas autoridades constituídas e não obedeceu, ele continuou pregando o evangelho, ele continuou falando da salvação em Cristo. Então, como entender esse aparente paradoxo? Bem, quando as autoridades constituídas estão ali cuidando da coisa pública, da administração, e não estão nos levando a desobedecer à vontade de Deus, tudo bem, nós temos realmente que nos submeter. Ele fala mais, paguem, no verso 7, paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então devemos realmente ser cidadãos corretos, honestos, pagadores de impostos, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ok. Mas quando a nossa consciência religiosa estiver ameaçada, quando nossa fidelidade a Deus for colocada em xeque, aí entra em cena Atos 5,19. O que diz o texto? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando colocadas aí em contradição, digamos assim, nós devemos ficar, obviamente, com a vontade de Deus. Quando a vontade dos homens nos levar a transgredir a vontade de Deus, obviamente não temos que pensar nem duas vezes, nem uma vez. A vontade de Deus deve estar acima de tudo, ok? Então, é um texto que fala sobre obediência, sobre submissão, sobre ser bons cidadãos, mas, obviamente, nos lembrando sempre de que nós somos, antes de mais nada, cidadãos do reino celestial. Tem um exemplo interessante na história do Adventismo, quando, no tempo de Ellen White, em algum momento da história dos pioneiros, na história da nação norte-americana, o governo, quando era ainda uma época de escravatura, de escravidão ali, o governo quis obrigar as pessoas a, quando encontrasse um escravo fugitivo, ou entregasse ao seu senhor ou às autoridades. Bem, interessante que Ellen White recomendou que houvesse aí, nesse caso, uma espécie de desobediência civil. Ela disse para não fazer isso. Escravos, não importa se livres, escravos, se homens ou mulheres, se gentios ou judeus, todos somos filhos de Deus, temos os mesmos direitos, temos direitos à liberdade, temos direito à cidadania, enfim, somos seres humanos. E Ellen White, interessante que nesse momento ela realmente ela ficou do lado de quem? De Deus, da Bíblia, do cristianismo, daquilo que era correto fazer, e propôs, neste caso, uma desobediência civil. Então, repito,
Este conselho de Paulo tem que ser analisado à luz de toda a Bíblia, de toda a Escritura, inclusive de momentos em que o próprio Paulo acabou não obedecendo, né, as autoridades, quando estas o queriam forçar, quiseram forçá-lo a desobedecer à voz de Deus, à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. No segundo bloco aqui que eu mencionei, né, o amor ao próximo, ele diz assim, ele termina aquele primeiro bloco dizendo, paguem a todos o que é devido. E então ele começa aqui um outro bloco no verso 8 dizendo, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Então não devam nada para ninguém, dinheiro, impostos, mas uma coisa nós seremos sempre devedores, o amor. Temos que sempre entregar amor, distribuir amor, amar as pessoas como Cristo amou. E nesse caso ele compara aqui como se fosse uma dívida impagável, né? Nós temos que sempre expressar esse nosso amor para com o semelhante, para com Deus, né? Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Note, um resumo não invalida a obra original, claro. Pensa naqueles que estão estudando para o vestibular. Quando eles querem uma leitura mais rápida dos livros que são ali indicados para prova de literatura, correm para a internet e leem lá os resumos, né? Só que as obras continuam tendo seu valor, continuam valendo, né? E o melhor é que se leiam as obras. Então, quando a Bíblia fala de resumo da lei, não quer dizer que a lei foi invalidada ou foi cancelada, abolida ou coisa parecida. É apenas um resumo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, naturalmente você vai cumprir os 4 primeiros mandamentos. Amar a Deus, não tomar o nome dele em vão, não adorar imagens que desvirtuam a adoração ao Deus verdadeiro, não transgredir o sábado do 4º mandamento, enfim, você será fiel aos mandamentos que tem que ver com essa relação com Deus. E se você amar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como Deus quer que você ame, você será fiel também aos 6 mandamentos da 2ª tábua. Não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar, não vai caluniar, mentir a respeito do seu próximo, não vai desonrar pai e mãe, enfim. O amor é a essência da lei de Deus. Nós só podemos obedecer à lei de Deus se nós realmente amarmos. Esse é o motivo. Não é para salvação, não é para marcar pontos diante de Deus no céu, porque ninguém pode fazer isso realmente. A salvação é pela graça. Os méritos são de Cristo. Mas quando nós reconhecemos essa bondade de Deus e o que Ele fez por nossa salvação, a resposta vem em forma de obediência, em forma de amor também. Então, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, no primeiro momento, Paulo fala sobre as autoridades, sobre a cidadania, submissão. Segundo, ele fala sobre o amor ao próximo. E no terceiro bloco, então, ele fala como viver enquanto aguardamos a volta de Jesus. Olha que interessante, começando aqui pelo verso 11. E digo isto a vocês, que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós, no princípio, cremos. Louvado seja Deus. E é verdade, cada dia que passa, um dia menos para a volta de Jesus. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Então, note, ele começa com um aspecto mais de cidadania, né? De nação, de país, nossa posição como cristãos, né? Numa nação, num estado. Depois ele passa para a nossa relação com o semelhante, como devemos amar o próximo, o amor que devemos dedicar às pessoas, e finalmente ele trata do nós, como nós temos que viver com nós mesmos, como deve ser a nossa vida pessoal, íntima, diante de Deus. E então ele diz, nós temos que viver na luz e deixar as trevas, as obras das trevas. Ele dá uma listinha aqui, ele fala de orgias, bebedeiras, imoralidade, libertinagem. A palavra aqui para imoralidade vem de koitos, a mesma palavra que tem que ver com coito, né? Mas no caso aqui seria a sexualidade distorcida, o que nos faz pensar também numa palavra que é mais abarcante, que é a palavra porneia, todo tipo de relação, desvirtuamento do sexo que Deus criou. Lá em Gênesis encontramos isso, ele acaba sendo incluído nessa lista de imoralidade ou de perversões, bebedeiras, discórdias, ciúmes. Essas coisas têm que ser varridas
da vida do cristão. Portanto, temos que ser bons cidadãos, temos que amar o próximo, mas também não deixar de dar nome aos pecados e procurar em Deus vencer essas imoralidades, essas coisas que desagradam a Deus e que nos fazem sofrer, que nos machucam. E por isso Deus as odeia, e por isso Deus as chama de algo abominável em outros textos da Bíblia. Por quê? Porque tudo que nos machuca, tudo que nos fere, tudo que nos afasta do plano de Deus, realmente para Ele é abominável. Vivamos então como bons cidadãos, vivamos como pessoas que amam o próximo, pessoas que realmente entregam, praticam esse amor verdadeiro para com o próximo, mas também como pessoas que reconhecem o que é pecado, não deixam de dar nome ao pecado e procuram em Deus poder para ser santos, para se santificar, para estar se preparando, porque, como diz Paulo, o dia vai chegando, a noite está terminando, logo raiará o dia da manhã, da ressurreição, da volta de Jesus. Que Deus nos ajude a ser cristãos de verdade em todas as circunstâncias. Que Deus nos ajude a nos revestir, como diz Paulo aqui, dessa armadura, dessa vestimenta que é Jesus Cristo. Que Ele cubra nossos pecados, que Ele seja a nossa armadura nessa luta contra o pecado, contra o mal, contra Satanás. E que possamos realmente viver à luz dos ensinamentos que Ele nos dá aqui em Romanos capítulo 13 e à luz do que toda a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus infalível, nos apresenta. Vamos orar? Bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas instruções que recebemos de Tua palavra. Muito obrigado pelas verdades, princípios e valores do reino que estão expressos aqui em Tua palavra. Que nós possamos ser verdadeiramente cidadãos do reino, que nós possamos nos comportar como cidadãos do reino, deste reino que tem um rei, e nos submeter a esse rei cuja vontade está expressa na Bíblia Sagrada. Dá-nos, ó Deus, poder para ser vitoriosos sobre o nosso próprio eu, e ajuda-nos a ser aquilo que Tu queres que nós sejamos. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você e que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, possamos estar todos os dias preparados para a volta de Jesus.